Olá, caros amigos, caras amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, e vê se cuide com a Covid. Mas o nosso papo de hoje, como o nosso vídeo já descreve aqui, é a ocupação holandesa na colônia portuguesa de ante então. Bom, mas devemos lembrar alguns antecedentes históricos, dentre os quais surge lá 1494. O Papa Alexandre VI assina o Tratado de Tordesilhas e concede a divisão do mundo entre Espanha e Portugal. Sim, países católicos. E nisso, os protestantes, é claro, que vão levantar o seu protesto. Que absurdo é esse? Inglaterra e França, sobretudo, vão questionar o tratado, por isso não vão respeitá-lo. Os corsários franceses vão, desde os primeiros instantes que se descobre a terra dos tupiniquins, dos tupinambás, como se chama mesmo? Pindorama, que agora era domínio português, eles vão se assediar. Os franceses, não tardam para isso. Mesmo já instalado aqui na colônia, os governos gerais, em 1549, em 1555, acredite a petulância desses franceses, eles fundam aquilo que chamaremos de a França Antártica. Ali, no Arraial de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas o mês de Sá não gostou disso não. Em 1567 colocou os franceses para correr. Olha só como os portugueses estavam fortes nesse momento. Bom, diante disso, eles começam expulsos do Rio de Janeiro, esses caras, olha, ali tem uma ilhazinha, tá bem próximo mais da Europa, ao norte, que tal a gente fundar ali, a França Equinocial? Bom, eles então vão tomar a ilha de e vão dar o nome de São Luís. Luís a quem? Ao grande rei Luís XIII. E diante desse momento, eles não ficam muito tempo ali, logo são expulsos de novo e vão fundar ali nas Antilhas, no Haiti, a sua grande colônia, onde vai ter uma farta mão de obra escrava. Que isso, em 1804, vai o Haiti, cara, o Haiti, dá para imaginar? O Haiti, que hoje vive naquela penúria, foi uma das primeiras colônias a decretar a libertação, a independência em 1804. E agora, submetido àquela ordem. Bom, essa foi a rápida história dos franceses, mas tinha uns carinhas muito mais qualificados para explorar essa parada. E eles viviam ali, na região dos Países Baixos, a região de Flandres, que vai dar ao nome dos holandeses, e algumas regiões da Bélgica, como os flamengos. Só que essa região, até 1581, ela estava dominada pela tirania de Felipe II da Espanha. Felipe II era meio cabeçudo. Ele não estava nem aí, ele queria impor o seu absolutismo e tal. Tanto é que ele expulsa os cristãos novos da Espanha, mesmo que isso tivesse um grande prejuízo econômico. É um cabeção. Então, 1581, esses países motivados pelo calvinismo, motivado pelo empreendedorismo, pelo capitalismo, pelo desejo de lucro que circulava sobre a veia dos banqueiros de Flandres, esses caras gritam a independência em 1581. Essa região de Flandres tem a sua independência diante da Espanha. Eles se davam até bem com os portugueses, mas o que acontece? Dom Sebastião vai para a África e não aparece mais. E agora o trono de Portugal está vazio.
E, rapidamente, o Felipe, que era ali parentinho, disse, pode deixar comigo. Eu agora unifico o trono de Portugal e Espanha. Sim, aqui tem aquilo que chamamos de União Ibérica, quando de 1580 a 1640, as posses portuguesas estarão agora sobre a mão da Espanha. E é neste momento em que os holandeses começam a perceber, pô, é mesmo, a gente era até amiguinho dos portugueses, mas dos espanhóis a gente não aguenta esses castelhanos, a gente vai enfrentar toda a possessão desses caras. E é aí, então, que em 1621 os holandeses fundam as Companhias das Índias Ocidentais, pronto para fazer as suas incursões, seja lá na costa ocidental da África, seja na América. E então eles fazem a sua primeira incursão em 1624. E ali os caras, eles tomam parte de Salvador, mas são prontamente expulsos. Mas eles não haviam desistido de sua obstinação de tomar a posse da terra e ter o controle do mercado do açúcar, que era bastante lucrativo. Os banqueiros de Flandres estavam atentos a isso, e então eles armam uma esquadra jamais vistas nestes mares dos Tupiniquins. E adentro, e tomam posse da mais promissora, da mais produtiva, da mais lucrativa capitania de Pernambuco. E então eles tomam a região de Recife e Olinda e ali instalam-se em 1630. 1630, os holandeses, agora é nós que manda, sacou? Então, diante disso, eles começam a fazer com que a produtividade do açúcar se amplie cada vez mais. E então a grana de Flandres começa a correr sobre esse território tupiniquim. Sim, e os senhores de engenho gostaram. Pô, dinheiro! Vamos produzir! Então, só que não estavam, sabe, banqueiro nunca leva nó. Eles sempre, no final das contas, por mais que eles digam, olha, são juros baixíssimos, no final das contas, você se ferra. Bom, diante disso, em 1637, eles entregam toda a possessão essa dos holandeses que já envolvia quase 7 capitanias, que iria do Maranhão, do norte ao Maranhão, ou aquilo que chamamos de Sergipe. Portanto, em 1641, eles tinham uma posse imensa do território do Nordeste brasileiro. Diante disso, eles entregam o governo a Maurício de Nassau, um humanista, um renascentista. Tanto é que ele não pensava somente em explorar isso aqui, ele trouxe consigo cientistas, ele trouxe consigo artistas, pintores para estudar a fauna dessa nova região esotérica abaixo do Equador, que poderia ser de grande interesse para os europeus. E neste momento, Nassau vai empreender o urbanismo de Recife, organizar, construir palácios, pontes. Dizem até que os holandeses, por conta desses intelectuais trazidos por Nassau, fundam uma universidade. Olha que maneiro! Será que os holandeses, se eles permanecessem, o Brasil seria diferente? É aquilo que muitas vezes se pensa. Mas, no entanto, chegou-se um momento em que o preço do açúcar caiu, as pestes começaram a se alastrar sobre os canaviais, as secas não permitiram uma produção como então esperavam os banqueiros de Flandres e começaram a cobrar. Nassau, você está gastando muito. Cadê o nosso retorno? Nós não estamos aqui para fazer caridade. E Nassau, ele decide, em 1644,
dá no pé daqui. E é neste momento que as companhias das Índias Ocidentais, ou basicamente os banqueiros de Flandres, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Então eles começam a, de uma certa forma, apertar os nossos queridos senhores de engenhos. E eles não gostaram. Não gostaram. Tanto é que praguejaram a figura de Domingos Calabar, que era um pequeno latifúndio na época, que ajudou, na verdade, a posse dos holandeses. Inclusive, Calabar foi esquartejado bem naquela moda daquilo que vai acontecer depois na história com Tiradentes, esquartejado. Tá vendo o que dá ser traidor da coroa portuguesa? E diante disso, começa-se então, em 1647 a 1654, uma grande insurreição por parte dos senhores. Ah, mas os senhores não lutam sozinhos, eles precisam dos seus lacaios. Henrique Dias, um negro, que nas horas vagas era capitão do mato, começa a capitanear, ser o grande líder de negros alforriados, livres, que passam a lutar agora em nome dos portugueses. Por outro lado, havia Felipe Camarão, um líder indígena potiguar, que também batia de frente com os holandeses, e essas duas figuras, na verdade, foram depois aclamadas com dons e brasões da Ordem de Cristo pelos portugueses. Olha, devemos reconhecer os nossos lacaios, sejam eles indígenas, para danar os seus próprios povos, seja eles negros. E então, enquanto Calabar foi visto como o traidor, Henrique Dias, o negro, líder, capitão do mato, o Felipe Camarão, indígena, deve ser exaltado dentro da nossa história. Bom, diante disso, em 1654, eles colocam os holandeses para correr. E diante dessa parada, bom, o que acontece? Os holandeses, os banqueiros, eles querem a sua grana de volta. E aí, então, tem a Grande Paz de Haia, em 1661, em que os lusitanos são intermediados pelos ingleses. E assim, pense o fim daquilo que poderia ser, mas não foi. A ocupação e a perpetuação dos holandeses, que permaneceram no território das colônias de 1630 a 1654. Ai, tá muito longo esse vídeo. Um abraço e estude, criatura.